Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem, tudo legal, tudo em paz? Espero que sim! Nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque geralmente eu costumo dividir ou compartilhar experiências positivas ou coisas bem legais da minha vivência aqui na Colômbia, mas hoje eu vou contar para vocês duas coisas que me infernizam na Colômbia. Mas como assim infernizam? Infernizam. Quer saber o que me inferniza na Colômbia? Então não sai daí, porque você já sabe que depois da vinheta eu vou contar tudo. Roda a vinheta. Semana passada eu estava trabalhando com alguns estudantes com um tema que era 20 coisas que infernizam você no seu dia a dia. E nós estávamos trabalhando e eles contaram, fizemos listas do que nos infernizava na nossa rotina, no nosso dia a dia. E chegou em um determinado momento e eles me perguntaram, professor, o que inferniza você na Colômbia? E eu fiquei pensando que o que me inferniza na Colômbia também me inferniza no Brasil. Essas coisas, por exemplo, os vizinhos me infernizam em qualquer país. Eu acho que eles não têm uma noção do respeito, do limite, de onde acaba o meu limite, onde começa o dele. Então os vizinhos realmente me infernizam muito. Pessoas lentas que ficam digitando no telefone quando descem as escadas do metrô, que ficam paradas na porta do metrô. Isso realmente me inferniza muito, mas tanto me inferniza no Brasil quanto me inferniza na Colômbia. Então eu parei para pensar o que especificamente da cultura colombiana me inferniza. Mas eu separei dois pontos que realmente me infernizam bastante quando acontece e eu quero dividir com vocês, então vamos lá. O primeiro ponto que vamos trabalhar é a comparação. Já aconteceu comigo muitas e muitas vezes de pessoas de diversas partes da Colômbia fazerem algumas comparações que realmente me deixavam muito infernizado. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Eu fiz uma massa de um pastel de feira que nós comemos no Brasil, esse pastel brasileiro. Na Colômbia não existe esse pastel nesse formato, com os mesmos ingredientes, com a mesma maneira de preparar o pastel. Então eu fiz esse pastel porque é algo muito comum em nossa cultura, principalmente na cultura do sudeste do Brasil. Nós comemos bastante o pastel de feira. Então eu decidi fazer para os estudantes para que eles tivessem essa experiência de comer o pastel de feira. E quando eu levei o pastel, eu fiz a massa com a cachaça para que se tornasse mais crocante. Eu fiz a massa bem bacana, tive todo um esforço. E quando eu levei o pastel, muitas pessoas falaram, por exemplo, isso é empanada. A empanada, para quem não sabe, é um tipo de salgadinho que está em toda a América Espanhola. Tem desde a Argentina até a Venezuela. Eles comem diferentes tipos de empanada. O nome se chama empanada, mas tem empanada argentina, empanada chilena, empanada peruana, empanada colombiana. Que pra mim, que conheço as duas, tanto o pastel brasileiro quanto a empanada colombiana, é totalmente diferente. Para começar, o ingrediente principal da empanada colombiana é a farinha de milho. E no Brasil, pra gente fazer o pastel, nós usamos a farinha de trigo. Pode haver algum tipo de empanada nesse país que lembre o sabor do pastel, mas nada é parecido ao nosso pastel brasileiro. Por quê? Porque primeiro pertence à nossa cultura, a maneira de fazê-lo, o tipo de ingrediente. Com certeza na Colômbia não usam a cachaça, que é um truque que temos no Brasil para dar a crocância no pastel. Então com certeza a maneira que fazemos e todo tipo de preparo é diferente da empanada colombiana. Então quando eu entreguei para os estudantes e alguns deles falaram, isso é uma empanada, isso realmente me deixou com muita raiva, porque primeiro você teve todo o esforço, a boa intenção de preparar uma coisa para dividir a sua cultura com os seus amigos, seus estudantes, e eles reduziram todo o seu trabalho, o seu esforço, toda a sua cultura em isso é uma empanada, ou seja, não é nada de diferente que estamos acostumados a provar. Isso realmente me deixa muito chateado, porque a pessoa como que apaga todo o esforço que você teve, todas as boas intenções que você teve. Lourenço, para de roncar. Lourenço está aqui.
Olha a orelha dele aqui. A orelha de Lourenço. Então isso realmente é algo que me deixa bastante triste ou que me deixa chateado, porque eu fiquei pensando, será que eu já reduzi ou será que eu já comparei de uma maneira tão cruel, de uma maneira tão forte alguma coisa? E eu pensando, eu vi que eu nunca fiz isso. Sempre que me apresentam algo novo, eu falo como, nossa, que bacana, e eu experimento, provo, pergunto como foi feito, pergunto quais são os ingredientes, e se há algo parecido no Brasil, eu falo, comento, por exemplo, no Brasil nós temos algo parecido que fazemos assim, 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 mas esse aqui está muito melhor. Ou seja, o importante é respeitar a singularidade de cada cultura. Não é uma empanada, o pastel de feira do Brasil não é uma empanada, ou seja, a empanada é da Colômbia, o pastel é do Brasil. São países diferentes com culturas diferentes. E eu lembro que eu trabalhei com uma professora de italiano e ela me comentou algo muito parecido, que ela fez um risoto italiano com a receita da família, com a tradição da família italiana. Você sabe que os italianos são pessoas que prezam muito pela tradição de família. Então ela fez um risoto, ela também é professora, para os estudantes, e os estudantes simplesmente falaram com ela: ah, professora, isso também temos na Colômbia, isso é arroz com frango? Na Colômbia, principalmente em Medellín, eu não sei se em todo o país se come o prato que se chama arroz com pollo, que é tipo um risoto que fazemos também no Brasil, que é o arroz com cenoura e frango, que eu particularmente acho bem diferente tanto no Brasil quanto na Colômbia. Então imagine a professora italiana, como que ela se sentiu quando reduziram o trabalho dela, a receita da família dela, a um simples arroz com frango. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa questão da comparação. Também acontece, por exemplo, quando você mostra, por exemplo, eu que sou do Rio e mostro o pão de açúcar, eles costumam falar: ah, isso é a Pedra do Peñol. A Pedra do Peñol é uma pedra, uma formação rochosa que está aqui numa cidade próxima a Medellín, que se chama El Peñol, e que pode lembrar talvez o mesmo formato do pão de açúcar do Brasil, mas o pão de açúcar do Brasil é o pão de açúcar do Brasil e a Pedra do Peñol da Colômbia é a Pedra do Peñol da Colômbia. Então, esse tipo de comparação, não sei se acontece com outros brasileiros, ou também não sei se existem brasileiros que fazem as mesmas comparações com os colombianos, mas eu sei que me deixa realmente muito infernizado. Claro que eu também não posso dizer que são todas as pessoas que fazem isso. Já aconteceram várias vezes. Mas, por exemplo, semana passada eu fiz também pastel outra vez e os estudantes comeram. Vários estudantes de um grupo determinado, eles comeram e nenhum deles falaram que era uma empanada. Porque no passado eu até desistia de fazer, eu não trazia a cachaça do Brasil, porque primeiramente eu não bebo, então eu não uso isso pra nada, a não ser pra fazer a massa do pastel. Então, geralmente, quando acontece esse tipo de comparação, eu tento respirar e falar: não, o pastel é feito dessa maneira, é o pastel brasileiro, pode haver alguma coisa parecida na Colômbia, mas vamos respeitar os salgadinhos de cada parte. Segunda coisa que realmente me inferniza muito, essa me inferniza muito mais do que a primeira, é a generalização. Tem alguns estudantes que eles vão ao Brasil e conhecem apenas uma parte, geralmente o eixo Rio-São Paulo, e eles ficam um pouquíssimo tempo, como um mês ou menos de um mês, e eles voltam falando a seguinte frase: no Brasil é assim, no Brasil se come isso, no Brasil se escuta isso. E isso realmente me deixa muito, muito infernizado. Por quê? Porque temos que lembrar que o Brasil é o 5º maior país do mundo. É um país gigante, com uma extensão continental. Então, assim, é um erro muito grande você falar que no Brasil é tal coisa se você conheceu apenas uma região, se você conheceu apenas uma parte, se você conheceu apenas 5 meses, 1 mês ou pouquíssimo tempo. Eu, que moro na Colômbia há quase 7 anos, às vezes, eu não me arrisco em falar na Colômbia quando eu realmente não conheço. Geralmente, quando eu vou falar alguma coisa que envolve a cultura colombiana, eu costumo pesquisar com meus amigos ou a minha própria experiência no país, porque eu conheço diversas pessoas de diversas partes do país. Eu costumo perguntar: na sua região também é assim? Você também faz isso? Para poder fazer o vídeo, porque eu acho muito arriscado falar, por exemplo, na Colômbia se come bandeja paisa, que eu sei que é um prato típico apenas da região de Antioquia, onde eu estou,
cuja capital é Medellín. Então eu acho, isso realmente me inferniza muito. Eu lembro uma vez que eu fiquei muito bravo com uma estudante, que ela esteve apenas 4 dias no Rio de Janeiro e ela voltou falando que todo o Brasil escutava apenas samba. E eu falei com ela, e ela falou uma vez, falou 2 vezes, e na terceira vez eu realmente já fiquei muito bravo e tive que falar com ela. Não se esqueça que o Brasil é o 5º maior país do mundo, é um país muito grande, com 5 regiões e com uma cultura muito diversa. Uma das características principais do nosso país, do Brasil, é a diversidade. Então você reduzir toda a diversidade que existe na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste apenas, por exemplo, nesse caso específico ao samba, realmente é um erro gravíssimo e que me deixa muito bravo. Eu geralmente, quando eu trabalho com níveis em que eu tenho que trabalhar, em que eu tenho que explicar a questão da cultura linguística ou da cultura do Brasil, para mim é um momento muito especial, porque é um momento em que eu realmente posso trabalhar e mostrar que temos uma cultura muito diversa e que eu não posso generalizar. Se você morou, por exemplo, 10 anos no Brasil, com certeza você vai ter uma ideia disso, de que o Brasil é uma cultura muito ampla e que reduzir ou generalizar é um erro gravíssimo. Isso é uma coisa que me inferniza há muito tempo, eu acho que no meu caso em específico, porque muitas pessoas dizem em várias partes que eu viajo, que eu vou, que eu não tenho cara de brasileiro. E eu digo, qual é a cara do brasileiro? Você consegue identificar um brasileiro? Geralmente as pessoas me veem muito branco e me dizem, nossa, mas você é brasileiro e é tão branco? E já aconteceu muitas vezes. Então eu digo, você sabia que nós brasileiros também tivemos a influência de muitos povos europeus, como alemães, italianos, também tivemos povos asiáticos como os chineses e japoneses. Então assim, o Brasil, ele não é somente branco, ele não é somente indígena, ele não é somente negro, ele tem as 3 partes. Somos muito orgulhosos de ter essas 3 vertentes principais e de ter recebido tanta influência de tantas pessoas. Ou ao menos eu sim sou muito orgulhoso de poder ter um país com uma mistura tão grande. Então isso de generalizar para mim é algo que realmente me inferniza. Não sei se acontece com vocês, não sei se vocês também se sentem infernizados, mas eu fico realmente... Tenho que respirar bastante para poder não me estressar ou para poder não ser mal educado, mas geralmente eu fico bravo. E na verdade agora eu até me sinto mais tranquilo comentando isso com vocês, porque com certeza muitos amigos, muitos estudantes colombianos vão assistir e vão saber que não devem comparar, ou que se vão comparar, façam uma comparação de uma maneira mais amigável, tentem não reduzir a cultura ou o esforço da outra pessoa, e a generalização nunca é positiva. Gostaram desse vídeo? Acharam interessante? Já dividi com vocês uma parte de algo que eu realmente não gosto da cultura, que não posso generalizar dizendo que em todo o país fazem isso. Claro que já aconteceram com pessoas de diversas partes do país me falando a mesma coisa, mas eu quero saber agora o que inferniza você. Quando você viaja, você mora em outro país, o que inferniza você da outra cultura? As pessoas costumam fazer esse tipo de comparação? Costumam fazer esse tipo de generalização? Deixem aqui nos comentários pra gente discutir e estender mais esse tema. Nos vemos no próximo vídeo, espero que seja muito em breve. Muito obrigado por tudo. Se você não se inscreveu, corre lá, se inscreva no canal para não perder nenhuma experiência minha na Colômbia. Não se esqueça de curtir e de compartilhar. Nos vemos na próxima. Tchau, fui. Muito obrigado pela paciência e por assistir. Tchau.